para você. Boa, Everton. Então, vamos falar dessa notícia preocupante, né, no Cruzeiro. Um dia antes da estreia, 4 jogadores do clube testaram positivo para a Covid-19. Zagueiro Maicon, lateral esquerdo Matheus Pereira e os volantes Adriano e Pedro Castro. Estão assintomáticos, sendo observados aí pelo departamento médico, mas fora da estreia. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar de transferban também, porque alguns desses jogadores sequer estão inscritos. Mas não deixa de ser uma notícia negativa, né, o Vinícius Gris? Além de ser uma questão de saúde e tudo, são jogadores que muitos deles ali poderiam ser titulares, estavam sendo cotados para ser titulares e que perdem aí pelo menos a estreia. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação dos atletas. Adriano, Maicon, Pedro Paulo, qual que é o outro? Pedro Castro, Maicon, Adriano e Matheus Pereira. Matheus Pereira. Desses 4, 2 foram titulares, na teoria, no jogo treino, né, que o Cruzeiro fez contra o time sub-20. O Maicon estava formando a dupla de zaga com o Sidney e o Pedro Castro jogando ali no meio-campo com o Nonoca e o Marco Antônio, né? É claro que foi só um esboço ali, a gente não sabe se era essa a ideia do Pessolano para começar o jogo, até porque a observação que ele fez nesse jogo treino pode ter sido importante para ele em alguns aspectos, né, para inclusive definir. Mas, enfim, são jogadores, todos eles candidatos à titularidade no Cruzeiro, né? Se a gente fosse pegar aí o Cruzeiro ideal de cada um de nós aqui, pensando nas peças que estão à disposição nesse momento, certamente 2, 3 desses 4 fatalmente estariam aí entre os escolhidos, né? Então, são baixas importantes, mas natural, acho que é algo, eu já falei um pouco a respeito disso, né? É algo que os clubes vão ter que voltar a lidar, né? A gente está vendo a pandemia, ainda que com casos muito mais brandos, ainda bem, né? Mas ela crescendo muito em termos de contaminados e como os clubes fazem todo esse processo de testagem ali, quase que diário com os atletas. É natural que vão encontrar casos, a gente vai voltar a ter de novo aí pequenos surtos dentro dos clubes e vão ter que lidar com essas questões dos desfalques mesmo. Mais um problema aí para o Pessolano. Mas, enfim, acho que o mais importante é a grande notícia para ele, né? Porque ele perde 4 jogadores, mas muito provavelmente vai ganhar aí 11, 10, 9, né? A gente não sabe quantos e quando vão sair os nomes aí no bid, mas pelo menos a tendência é que ele ganhe mais reforços do que perca nessa terça-feira. Pois é, o Cruzeiro quitou, né, a questão dos débitos. Até apareceu uma dívida que muita gente não estava contando, né? Que é a do Rafael Sobis com o Tigres, né? Houve um acerto, mas o acerto roer a corda, né? Não pagaram. Então, o Ronaldo, com recursos próprios, pagou essa questão do Sobis, Arrascaeta e Riascos. Tudo foi enviado para a FIFA, falta agora a FIFA dar o aval e aí aquela questão de registrar os nomes no BID, né? No boletim informativo da CBF, mas aí vem também essa informação da Covid, né, o CJ, assim, é um primeiro jogo, é um jogo contra o RT, mas atrapalha os planos, né? O Pessolano tinha montado uma equipe no jogo treino que, como o Gris disse, muitos dos jogadores, ou 2 pelo menos, titulares, estão aí com a Covid e estão fora dessa primeira partida. E torcedor super curioso para ver esses novos contratados, né? André, o Cruzeiro teve ontem recursos próprios do Ronaldo, hein? Olha que bacana, hein? Nós com dificuldade com recursos próprios de pagar o IPTU aqui na integralidade, o Ronaldo pagando o transferban. Eu acho que foi a segunda maior e melhor contratação do Cruzeiro na temporada. E Ronaldo? Não, o pagamento do transferban. Porque a primeira e a melhor contratação é o salário em dia. Nós falávamos e cobrávamos isso aqui durante todo o ano de 2020, todo o ano de 2021, e por todos os diretores, presidentes, que também teve ali o núcleo gestor antes do Sérgio, nós falávamos que o salário em dia seria a maior e melhor contratação e o Cruzeiro não conseguiu até então. E aí quando chega a SAF, o Ronaldo e todo o staff ali, consegue o pagamento desses salários, né? A associação que pagou esses salários, mas o Ronaldo entra para dar essa tranquilidade, junto com esse pagamento do transferban, e aí sim o Ronaldo entrando aí como um protagonista nessa relação. Eu acho que para o torcedor do Cruzeiro são as 2 maiores contratações. Pela tranquilidade do elenco, para menos pressão interna, por um cenário diferente, porque esses 2 anos, como estava vindo ali, né? Salário atrasado, multa, perda de ponto, transferban, punição para registrar atleta,
Tava meio que uma novela repetida, né? E aí, quando começa o ano de 2022, com um treinador, uma aposta, clube empresa, você dá uma renovada na esperança. O torcedor, acho que do Cruzeiro, acho que é isso, assim. Ele renovou a esperança de ver dias melhores, que ele não estava vendo um futuro tão tranquilo. E ver salário em dia e pagamento de transferban, isso aí dá uma tranquilizada. Não é sinônimo de acesso, não é fato que já conquistou alguma coisa, mas é o ingrediente que faltava para você pavimentar e começar a caminhar nessa estrada. Porque se você já começar devendo, aí já imagina, começa o campeonato com aquele monte de menino, com pouquíssimos atletas registrados, com transferban não pago, aquele monte de dúvida que se levanta, imprensa, torcida, um monte de pergunta, e aí já começa aquela pressão externa de novo. Acho que é por aí. Acho que o Cruzeiro tem que começar a andar ou navegar em mar calmo. Para isso, salário em dia e transferban é um bom começo. Eu concordo com você, CJ, porque eu acho que o salário ele é meio que a ponta do iceberg. Tem até um grande amigo, Herbert, cruzeirense, ele fala assim, não, mas outros times têm salário atrasado, não é o salário que pesa e tudo, mas eu acho que, assim, quando você sequer paga e sequer dá uma previsão de pagamento, que ambiente de trabalho é esse? Além disso é o seguinte, o cara vai motivar? O seu amigo não está lá no dia a dia e para a gente falar, ou o seu amigo falar, é mais fácil. Claro. A gente lá no 98, nós fizemos uma entrevista com o Adriano. O Adriano tinha acabado de comprar uma casa para a mãe, se não me engano, era isso, mas a minha pergunta foi bem direta e ele não fugiu da resposta. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Adriano, salário atrasado atrapalha ou o jogador quando entra em campo esquece? Ele não, atrapalha e atrapalha muito. Ora, se o cara que está lá dentro, se o cara que joga, se o cara que corta está falando isso, eu não consigo estar sentado aqui e falar que, gente, para, né? O time subiu aí com salário atrasado, o cara está lá, está cobrando, está sentindo. Isso cada um vai reagir de uma forma. Não é que o elenco inteiro vai reagir da mesma forma, mas se você tem um elenco heterogêneo reagindo de diversas formas, atrapalhando o psicológico, seu futebol vai ser desequilibrado. E assim, uma coisa é ter pelo menos uma previsão, uma promessa, quando ninguém tá nem aí, cara. Promessa tivemos Como é que o jogador vai motivado a trabalhar? Acho que esse descrédito e essa falta de credibilidade foi justamente pelas promessas. Tivemos muitas promessas. Vídeos prometendo, diretores prometendo, patrocinadores prometendo, enfim. Mas quando ia ver a realidade não era bem isso. Tem um outro aspecto a respeito dessa questão de salário atrasado, assim, que impacta mesmo. Até já conversei com agora ex-atleta por causa disso, a respeito disso, que é porque o Cruzeiro conviveu com isso de forma muito natural nos últimos 2 anos, né? Nunca teve salário em dia, nunca teve salário pago no dia esperado. Porque às vezes a gente fala assim, o time subiu com 3 meses de salário atrasado, mas subiu. Mas às vezes assim, estava construindo a campanha, já estava muito bem, e aí no meio do caminho acabou o dinheiro, e aí no final ali começou a atrasar um pouco, aí os caras, não vamos deixar isso atrapalhar a nossa campanha, não, estamos aqui já prestes a subir e tudo mais. E aí vão lá e conseguem se fechar, se reunir em torno daquilo e construir algo, né?